Hoje vamos falar aqui no Academia sobre o papel da internet na democracia. Como funciona a democratização da representação política por meio da web. O estudo é de Guilherme Sena de Assunção. Internet e democratização da representação política, desencontros de um casamento arranjado. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília, como requisito para obtenção do título de mestre em Direito. Orientador, professor doutor Alexandre Araújo Costa. E para participar do debate, convidamos Paulo Renan Santarém, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. E Clarice Gomes de Oliveira, mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Obrigada, Clarice, pela presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite. Obrigada, professor Paulo, pela presença aqui no Academia. Por nada, eu que agradeço. Bom, e agora nós vamos saber um pouco mais, então, do estudo de Guilherme Sena Assunção. Vamos entender melhor. O trabalho discute a possível relação entre a internet e a noção de democracia, muito explorada por discursos políticos e acadêmicos. Em vez de analisar a ideia normativa de democracia ou o fenômeno político em toda a sua complexidade, foca-se na possibilidade de democratização da representação política por meio da internet. Bom, professor, obrigada pela sua presença aqui no Academia. Eu que agradeço. Deixa eu entender um pouquinho melhor qual foi a metodologia usada nesse estudo. Bom, a metodologia foi, na verdade, basicamente revisão de bibliografia. Como é um estudo muito voltado para a análise de discursos acadêmicos e políticos sobre a democratização da política por meio da internet, não foi necessário, eu entendi pelo menos que não era necessário, fazer um estudo quantitativo ou partir para uma etnografia, algo do tipo. Então, foi basicamente uma revisão bibliográfica mesmo. Agora, professor, um tema super atual, né? A internet, hoje em dia, ninguém vive sem, né? O que despertou a curiosidade para fazer um estudo sobre esse tema? Então, tem uma dupla curiosidade na minha trajetória pessoal, né? Desde a minha graduação, eu comecei a pesquisar o tema da internet e sua relação com democracia. Eu fiz a minha monografia de conclusão de curso na UNB sobre um suposto direito fundamental de acesso à internet em banda larga e, paralelo a isso, eu trabalho com política já há 8 anos na Câmara dos Deputados e, por isso, existia já essa confluência de fatores para o meu interesse no tema. Perfeito. Bom, o professor destacou para a gente 3 livros que ajudaram bastante nesse estudo. Vamos conferir. O Poder Simbólico, de Pierre Bourdieu, editora Bertrand Brasil. The Might of Digital Democracy, de Matthew Hindman, editora Princeton University Press. La Sociedade de la Ignorância, de Gonçalo Maios e Anthony Bray, editora Península. Guilherme, o senhor usou também muitos títulos internacionais, né? Estou vendo aqui que só na verdade, é um livro nacional. Por que essa busca, né, na literatura estrangeira? Então, a internet é um fenômeno global e globalizante, né? A gente tem visto nas pesquisas na área que existe muita diferença no tratamento do tema dependendo das regiões. Então, por exemplo, as produções feitas nos Estados Unidos, elas tendem muito para uma ideologia mais voltada para o liberalismo político, geralmente que tende a ideias de justiça e de democracia que são mais abstratas, mais voltadas para a própria teoria democrática deles. Enquanto o Brasil tem tido uma produção mais voltada para artigos e não tanto de livros. E isso já traz uma discussão científica diferenciada e já as produções europeias, que eu busquei também, infelizmente não tive a oportunidade de buscar produções asiáticas ou africanas, mas as produções europeias, elas trazem um pouco mais de noção das estruturas de poder. Então, eu entendi que todas elas se complementavam de alguma forma e, por isso, busquei um pouco, claro, dentro das minhas possibilidades de conhecimento linguístico, né? Então, agora, professor, a gente abre espaço para o senhor apresentar, então, o seu estudo aqui na Academia. Fica à vontade. Bom, o meu estudo, ele parte da ideia inicial de que a internet tem algo que ver com democracia. Por que isso? No primeiro capítulo da minha dissertação, eu trato da história do desenvolvimento da internet, que é uma história bastante curiosa.
É uma história que traz atores estatais, traz atores de contracultura hippie da década de 70, da década de 60, e traz também a cultura militar dos Estados Unidos, já que o financiamento para os principais projetos que deram ensejo ao que hoje a gente conhece como internet veio basicamente de uma agência estadunidense de fomento a pesquisas de defesa, que é a DARPA, né, do Ministério da Defesa dos Estados Unidos. Então, fazendo esse estudo histórico, foi possível perceber alguns discursos que já relacionavam a internet com democracia. Entre eles, é possível perceber, primeiro, o discurso da Guerra Fria, em que os Estados Unidos, supostamente defendendo a democracia, lutavam contra um pretenso perigo soviético. Existia também a ideia de que era necessário um meio de comunicação que sobrevivesse a um possível holocausto nuclear. Existia também a ideia de fazer um meio de comunicação que fosse livre, que tivesse diversos centros de comunicação e não apenas um centro, como era, por exemplo, o telégrafo, como era, por exemplo, a telefonia, de forma que, caso houvesse um ataque militar a uma base, isso não faria com que, por exemplo, os Estados Unidos ficassem sem comunicação. Então, desenvolvesse essa tecnologia da internet que é baseada na noção de comutação de pacotes. Isso tem sido muito relacionado à ideia de democracia, porque faz com que o controle dos fluxos comunicacionais seja dificultado. Quer dizer, em vez de, por exemplo, um governo ditatorial fazer o monitoramento de um fio, de uma central telefônica, ele vai ter que fazer o monitoramento de todos os caminhos possíveis, todas as rotas possíveis, o que torna o controle muito mais difícil. E dessa forma, muito menos central e, portanto, em grande parte relacionado à democracia. Soma-se a isso o fato de que as potências ocidentais vêm utilizando, já desde o fim da Guerra Fria, desde a queda da União Soviética, vêm utilizando o discurso de que é importante para a democracia essa comunicação. Por exemplo, eu cito no meu trabalho um discurso que ficou muito famoso da Hillary Clinton, quando ainda era secretária de Estado do governo estadunidense. Ela fez um discurso em 2010, se não me engano, falando como os blogs atualmente funcionam como aqueles panfletos que existiam no final da Guerra Fria, né? Então, a partir daí, eu comecei a analisar esses discursos. E fazendo uma análise um pouco mais aprofundada do fenômeno democrático, eu cheguei à conclusão de que os discursos que tratam de internet e democracia, eles tratam de democracia de uma forma muito ampla. E democracia é um fenômeno muito amplo. E, além disso, desde o final da Segunda Guerra Mundial, houve uma expansão do termo democracia que torna difícil aprender o que se trata quando a gente está falando de democracia. Então, por exemplo, tem um estudo do professor Luiz Felipe Miguel que diz que a democracia virou o horizonte normativo. Então, resumindo em termos mais francos, quer dizer que todo mundo quer ser democrático. Era necessário esmiuçar o conceito de democracia para entender do que a gente está tratando quando fala que a internet democratiza ou não democratiza a política. Isso porque a ideia de democracia se tornou quase um sinônimo de justiça. Quer dizer que algo é democrático é basicamente dizer que algo é bom, que é justo, que é belo e por aí vai. As redes sociais também entram nisso, né, professor? Exatamente. Porque hoje em dia esse debate político está muito dentro das redes sociais, né? Exato. As redes sociais, elas vieram já no fenômeno que a gente chama de Web 2.0, né? É um momento em que a internet começou a servir para que as diversas vozes fossem ouvidas. Então, hoje, por exemplo, para eu ter acesso a uma informação, eu não preciso mais acessar um telejornal às 8 horas da noite numa grande emissora de televisão. Eu posso ver essa informação muitas vezes em tempo real na internet. Posso ver pelo Twitter o que as pessoas que estão ali naquele local estão dizendo sobre um fato determinado. E isso também ajuda nessa grande
narrativa de que a internet democratiza a política, já que mais pessoas estão falando sobre mais coisas e mais pessoas estão sendo ouvidas. Perfeito, professor. Obrigada. Agora a gente faz, então, um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia. O Academia está de volta e hoje estamos apresentando a dissertação de Guilherme Sena de Assunção. A pesquisa é sobre o papel da internet na democracia. Confira agora a indicação de estudos que também podem contribuir para quem quer pesquisar mais sobre o tema. O direito achado na rede, a emergência do acesso à internet como direito fundamental, de Paulo Renan da Silva Santarém. O parlamento aberto na era da internet. Pode o povo colaborar com o legislativo na elaboração das leis? De Cristiano Ferri Soares. Guilherme, uma dessas dissertações que você indicou para a gente é justamente do Paulo, né? Que também abordou sobre esse tema. Me conta um pouquinho sobre esse estudo. Exatamente. Bom, o Paulo, meu amigo já de muito tempo e é um dos grandes inspiradores da minha pesquisa, assim, que foi ele que me trouxe para esse tema, basicamente. E ele foi um dos primeiros na Universidade de Brasília a tratar do tema da internet, se não o primeiro. Então vamos começar então o nosso debate. Professor Paulo, sua pergunta, por gentileza. Eu que acompanhei a trajetória do Guilherme e já tinha lido o trabalho já há algum tempo, eu acho um ponto bastante interessante dessa pesquisa é a questão da representação política. É quase um lugar comum hoje falar em crise na representação política e a internet vem muito alimentando essa ideia de que uma atuação mais direta, eventualmente até resgatando o ideal grego de uma democracia na qual cada pessoa pode dar a sua voz, seria a salvação para os problemas da política. Eu queria que o Guilherme explicasse o que ele entendeu, a que conclusões ele chegou na sua pesquisa a respeito de quais os limites para que a tecnologia possa realmente ajudar na questão da representação política. Bom, realmente, esse é o tema, basicamente, um dos temas centrais da minha dissertação, né? Existe essa esperança de que a internet vá trazer melhorias para a nossa democracia, falando até em termos de democracia brasileira mesmo, em dois aspectos, basicamente. Tanto na representação política, quanto na ideia, como o Paulo já falou, de um ideal de democracia direta, né? Como se sabe, basicamente é impossível hoje em dia ter uma democracia direta com 200 milhões de pessoas em um país. Como que a gente faria para trazer deliberações assim sem representação, né? Além disso, é possível fazer também um paralelo e perceber que mesmo no ideal grego existia já a representação política. Primeiro porque não eram todos os gregos que participavam das deliberações e mesmo quem participava das deliberações, existem alguns estudos históricos interessantes que mostram como lá dentro, por exemplo, da Assembleia Ateniense, a Bulé, já havia uma escolha de líderes que tinham uma retórica melhor para que eles defendessem alguns interesses. Então, isso já é uma noção de representação política, mesmo naquela ideia que a gente tem de democracia direta, uma ideia bastante prosaica, inclusive. E, hoje em dia, com sociedades cada vez mais complexas, com as pessoas cada vez tendo mais atividades, como que elas poderiam se dedicar à atividade política, né? É praticamente inviável. Então, a internet ela já traz um pouco dessa noção de que talvez ali, quando a pessoa chega do trabalho, ela possa participar de um fórum de discussão. Existe essa noção. Por outro lado, com relação à representação política, pensando agora na representação parlamentar, aquela que a gente escolhe, que a gente elege, etc. e tal, existe a esperança de que a internet vai trazer uma melhoria em dois aspectos. Primeiro, no controle social da representação política, quer dizer, nós temos mais informação, nós temos mais acesso, nós podemos conversar com os parlamentares por e-mail e por aí vai, e assim a gente consegue ter essa proximidade. E segundo, com base na ideia de responsividade, de representatividade, que é também voltada para essa ideia de comunicação entre representados e representantes, né? Só que a conclusão que eu chego na minha dissertação
é que existem algumas limitações nesse modelo. Quais seriam? Por exemplo, quando a gente trata de internet, principalmente de internet em banda larga, num país com desigualdades como é o caso do Brasil, a gente chega à conclusão de que não é todo mundo que tem o acesso à internet assim. Então, isso já cria como se fossem duas classes de cidadão. Aqueles que têm um acesso privilegiado à internet e aqueles que têm um acesso só a redes sociais ou a WhatsApp, etc. e tal. Então, aí você já gera uma cisão que é problemática para a democracia. Clarice, por gentileza, sua pergunta. Guilherme, eu queria enfatizar um dos aspectos que você coloca no seu estudo, que trata de a democratização da internet, que é sempre vista como um valor positivo em si, né? E você se pergunta a quem serviria esse valor positivo em si, né? E eu devolvo essa sua pergunta da seguinte maneira: mas não são justamente os movimentos sociais, em geral, mais vinculados a ideologias de esquerda, que mais falam dos benefícios da democratização da internet, ou do benefício da democratização da representação política pelos meios eletrônicos? Como é que você vê essa questão? Bom, essa questão é bastante interessante, porque foi possível notar, pelos discursos, foi possível notar uma mudança, uma virada muito grande de uma década para outra deste século. Quer dizer, no início, quando começou o Twitter, quando começaram as redes sociais, esse fenômeno da Web 2.0, em que a participação do usuário é muito maior, houve uma apropriação da tecnologia por parte dos movimentos sociais. Então, por exemplo, alguns movimentos brasileiros começaram, por exemplo, o movimento Passe Livre, que é um grande movimento de esquerda atualmente, um movimento libertário no Brasil atualmente, começou a se apropriar desses recursos para organização, para difusão de ideias e por aí vai. Isso culmina basicamente em 2010, quando houve a chamada Revolta da Panela na Islândia, que é pouco posterior à crise mundial, né, de 2007. Houve uma grande revolta nas ruas da Islândia, porque a Islândia basicamente quebrou por causa dos bancos e da crise mundial. E houve o uso da internet para a organização de movimentos. Inclusive, a Islândia, posteriormente a essa crise, fez a primeira wiki-constituição da história, né? Eles utilizaram esses mecanismos de participação pela internet para fazer uma nova constituição para a Islândia. E foi basicamente apropriado pelos movimentos populares mesmo. A mesma coisa acontece quase que contemporaneamente nos países da África do Norte, né? Na Tunísia, no Egito, etc. e tal, para movimentos contra ditatoriais, para derrubada de ditadores, como foi o caso do Egito, da Tunísia mesmo. Só que, a partir de 2008, 2009, na virada da década, começaram a surgir movimentos contrários. A gente tem no Brasil o surgimento de alguns movimentos já de direita, que se valem da internet para isso, e junto a isso começaram a surgir, desde 2007 já no Irã, é o primeiro movimento que a gente conhece, movimentos governamentais de utilizar a internet para controle social. E foi, por exemplo, o que aconteceu no Egito. As mobilizações do Egito tiveram um problema muito grande com o Facebook, porque o Facebook tem uma política de só adotar nomes reais. E isso foi muito ruim para os movimentos libertários da chamada Primavera Árabe, porque todos tinham os seus nomes reais ali. E os agentes do governo poderiam com facilidade entender quem eram as pessoas que estavam ali. Então, não só houve aquela famosa derrubada da internet no Egito, e depois na Inglaterra também houve a derrubada da internet, né? Mas também há essa monitoração da atividade cidadã por meio da internet. Isso também acontece no Brasil atualmente, né? Os movimentos são monitorados.
Guilherme, agora não tem como a gente falar de internet e política sem destacar o case do Obama, que foi um sucesso mundial, né? Ele usou basicamente, então, a internet a seu favor, as redes sociais, para fazer a própria campanha? Pois é, o Obama, ele realmente foi um caso, foi 2008 também, veja que conflui com essa, é contemporâneo ao auge da Web 2.0, né? E ele utilizou a campanha, a internet, para fazer a campanha dele, primeiro, de forma um pouco mais barata, porque você não precisa mais produzir milhões de panfletos e distribuir por aí, e gastar com produção gráfica e com os panfleteiros, né? Você pode utilizar só ali um designer gráfico para fazer um site bonito, um site bacana, e difundir isso de forma basicamente gratuita. Além disso, ele utilizou uma inovação que, na verdade, é de 2004, do outro candidato, do pré-candidato democrata da época, que é a doação direta de pessoas físicas por meio do PayPal, de mecanismos de arrecadação pela internet. O Brasil, infelizmente, está um pouco atrás nisso. A gente demorou muito para aderir a esses mecanismos de propaganda eleitoral pela internet. Somente em 2009 começou-se a liberar a internet para propaganda eleitoral. A última campanha das eleições gerais de 2014 já foi muito marcada pela internet. Já houve, tanto beneficamente, o uso das redes sociais pelos candidatos e pelas candidatas, de fazer sites voltados para a campanha, as próprias bases fizeram sites, como também o uso um pouco mais negativo, que é da indústria de boatos, né? O Brasil está um pouco atrás no que diz respeito à arrecadação. Somente agora, em 2014, o TSE começou a liberar a arrecadação de pessoas físicas para campanhas eleitorais por meio da internet. O que é bastante interessante, assim, faz com que haja uma proximidade muito maior entre o cidadão e aquele que ele pretende que seja seu representante. Professora, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. O assunto é vasto, né? Dá para a gente bater muito papo aqui. Agradeço a sua presença na academia. Eu que agradeço. Obrigada, Clarice. Obrigada, Paulo, pela presença aqui. É uma honra. Bom, e você também pode ter sua tese ou dissertação debatida aqui no programa. Mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. E para rever a programação da TV Justiça, basta acessar o endereço que você vê aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana.